Que bom que a fortuna os trouxe novamente para a continuação de nossas histórias. Vamos lá? 229ª noite. Senhor, deixamos ontem as duas criminosas rainhas na resolução abominável de perder os príncipes seus filhos. No dia seguinte, o rei Camarazalmão, estando de volta da caça, ficou em extremo pasmado ao encontrá-las deitadas juntas, chorando e num estado que souberam tão bem simular, que ele se moveu à compaixão. Perguntou-lhes logo o que lhes acontecera. A esta pergunta as dissimuladas rainhas aumentaram seus gemidos e suspiros, e só depois de muito apertadas é que a rainha Badouri tomou finalmente a palavra. Senhor, disse ela, com a justa pena que nos aflige, não deveríamos já ver a luz do dia, visto o ultraje brutalíssimo e sem exemplo que nos fizeram os príncipes vossos filhos. Por uma trama indigna do seu nascimento, a vossa ausência deu-lhes a ousadia e insolência de ultrajar a nossa honra. Que vossa majestade nos dispense de dizer mais. Bastará a nossa aflição para dar-vos a entender o resto. Mandou o rei chamar os príncipes e ter-lhes-ia tirado a vida com sua própria mão, se o antigo rei Armano, seu sogro, que estava presente, não lhe suspendesse o braço. Meu filho, disse-lhe, que pretendeis fazer? Quereis ensanguentar vossas mãos, o vosso palácio com vosso próprio sangue? Se é verdade que são criminosos, há outros meios de os castigar. Procurou sossegá-lo e rogou-lhe que examinasse bem se era verdade que tivessem cometido o crime que lhes imputavam. Na verdade, Camarazalmão não foi o algoz de seus próprios filhos, mas depois de os fazer prender, mandou chamar de tarde um emir chamado Jondar, a quem ordenou que lhe fosse tirar-lhes a vida, fora da cidade, onde muito bem quisesse, e de não voltar sem trazer-lhes os seus vestidos em sinal da execução da ordem que lhe dava. Andou Jondar toda a noite, no dia seguinte pela manhã, tendo pé em terra, intimou aos príncipes com as lágrimas nos olhos a ordem que tinha. Príncipe, disse-lhes, esta ordem é muito cruel e para mim é uma mortificação das mais sensíveis o ter escolhido para ser seu executor. Quisesse Deus que pudesse dispensar-me dela. Fazei a vossa obrigação, responderam os príncipes. Bem sabemos que não sois a causa da nossa morte. Nós vos perdoamos do bom coração. Dizendo essas palavras, os príncipes abraçaram-se e despediram-se com tanta ternura que ficaram largo tempo sem apartar-se. O príncipe Assad pôs-se primeiro em estado de receber o golpe mortal. Príncipe, por mim, Jondar, disse ele, para que não tenha o desgosto de ver morrer o meu querido irmão Angiad. Opôs-se a isso Angiad, e Jondar não pôde, sem derramar mais lágrimas ainda, sem testemunha desta contenda, que denotava quão sincera e perfeita era a sua amizade. Terminaram finalmente esta condescendência recíproca tão terna e pediram a Jondar que os atasse juntos e os pusesse na situação mais cômoda para lhes dar a morte ao mesmo tempo. Não recuseis, acrescentaram eles, dar-nos a consolação de morrermos juntos. Concedeu-lhes Jondar o que desejavam. Atou-os e, tendo-os posto num estado que lhe pareceu mais favorável para cortar-lhes a cabeça de um só golpe, perguntou-lhes se tinham alguma coisa que ordenar-lhe antes de morrer. Só vos pedimos uma coisa, responderam os príncipes, é assegurar bem ao rei nosso pai na vossa volta que morremos inocentes, mas que não lhe imputamos a efusão do nosso sangue. Na realidade, sabemos que não está bem informado da verdade do crime de que somos acusados. Jondar prometeu-lhes que não faltaria a isso e, ao mesmo tempo, puxou pelo alfange. Mas o seu cavalo, que estava preso a uma árvore perto dele, espantado deste movimento, quebrou as rédeas e fugiu,
deitando-o a correr com toda a força pelo campo. Era um cavalo de elevado preço e ricamente ajerezado, que João d'Arc teria grande pesar de perder. Perturbado com esse incidente, em vez de cortar a cabeça aos príncipes, largou o alfange e pôs-se a correr para o apanhar. O cavalo, que era vigoroso, deu algumas voltas diante de João d'Arc e, por fim, largando em disparada carreira, meteu-se num bosque, soltando relinchos agudos. Um leão que dormia acordou com um trinido do cavalo e, em vez de arrojar-se sobre ele, foi sobre João d'Arc logo que o avistou. Em tal aperto, João d'Arc não se lembrou mais do cavalo, procurou apenas conservar a vida, evitando o ataque do leão, que não o perdia de vista e o seguia de perto por entre as árvores. Não me mandaria Deus esse castigo, dizia-lhe consigo, se os príncipes a quem me ordenam que tirasse a vida não fossem inocentes. E por desgraça, minha rainha não tem o alfange para defender-me. Na ausência de João d'Arc, os príncipes foram acometidos por uma sede devoradora causada pelo susto da morte, não obstante terem resolvido sujeitar-se à ordem cruel do rei seu pai. Angiade observou a seu irmão que não estavam longe de uma nascente e propôs-lhe o desatarem-se e irem beber. Meu irmão, replicou o príncipe Assad, visto o pouco tempo que nos resta para viver, não vale a pena apagar a sede. Bem o poderemos suportar ainda alguns instantes. Sem fazer caso dessa advertência, Angiade soltou-se e fez o mesmo a seu irmão, não sem que este quisesse opor-se a isto. Em seguida foram à nascente e, depois de terem se refrescado, ouviram o ruído do leão e os gritos aflitivos no bosque. Angiade pegou logo no alfange que João d'Arc largara. Meu irmão, disse Assad, corramos em socorro do desgraçado João d'Arc. Talvez chegamos a tempo de o livrar do perigo em que se encontra. Não perderam tempo os príncipes e chegaram no mesmo instante em que o leão acabava de derrubar João d'Arc. A fera, vendo que Angiade se aproximava com o alfange, levantando-se, largou a sua presa e correu direto a ele. O príncipe recebeu-o com intrepidez e descarregou-lhe um golpe com tanta força e destreza que o derrubou morto. Apenas João d'Arc reconheceu que era devedor da vida aos príncipes, lançou-se-lhe aos pés e agradeceu-lhes o grande esforço que lhes devia, em termos que denotavam seu perfeito reconhecimento. Príncipes, disse-lhes, levantando-se e beijando-lhes as mãos, Deus me guarde de cometer atentado algum contra as vossas vidas, visto o socorro que acabais de dar-me. Nunca se arguirá o emir João d'Arc de ter sido capaz de tamanha ingratidão. O serviço que vos fizemos, replicaram os príncipes, não vos deve impedir de executar a ordem que recebestes. Apanhemos primeiramente o cavalo e voltemos ao sítio onde nos deixaste. Não lhes custou muito agarrar o cavalo, que já tinha perdido parte do seu fogo e que parara. Porém, quando chegaram perto da nascente, por mais rogos e instâncias que fizessem, não puderam persuadir o emir João d'Arc a matá-los. A única coisa que tomo a liberdade de pedir-vos, disse-lhes, é que vos suplico que me concedeis e que vos contente com que posso repartir convosco do meu vestiário, que me deis cada qual o vosso, e que fujais para tão longe que o rei vosso pai nunca mais ouça falar de vós. Os príncipes aceitaram constrangidos essa proposta, e depois de lhes terem dado seus vestidos e de se haverem coberto com que João d'Arc lhes pôde dispensar do seu, esse despediu-se deles, oferecendo-lhes todo o ouro e a prata que trazia consigo. João d'Arc, uma vez separado dos príncipes, passou pelo bosque onde tingiu seus vestidos no sangue do leão, continuou depois a sua jornada até a capital da ilha de Ébano. À sua chegada, perguntou-lhe o rei Camaralzaman se executara fielmente a ordem que lhe dera. Senhor, respondeu João d'Arc, apresentando-lhes os vestidos dos príncipes. Eis aqui as provas. Dizei-me, replicou o rei, de que modo receberam o castigo que os mandei punir? Senhor, respondeu ele,
Receberam com constância tão admirável e com tanta resignação aos decretos de Deus que provaram indubitavelmente a sinceridade com que professavam a sua religião, mas particularmente com grande respeito a Vossa Majestade e com uma sujeição incrível à sua sentença de morte. Morreram inocentes, diziam eles, mas não murmuramos. Recebemos a nossa morte da mão de Deus e nós a perdoamos ao Rei nosso Pai. Muito bem sabemos que não foi informado da verdade. Camaralzaman, sensivelmente movido desta relação do Emir Jondar, lembrou-se de apalpar as algibeiras dos vestidos dos príncipes e principiou pelas de Angiad. Achou nelas um bilhete que abriu e leu. Apenas conheceu, não só pela letra, mas também por um pequeno novelo de cabelos que estava dentro, que fora escrito pela rainha Ratanafu, estremeceu. Apalpou depois as de Assad, tremendo, e o bilhete da rainha Badouri, que nele encontrou, assustou-o tão pronta e vivamente que desmaiou. A sultana Sherazade, que percebeu ao pronunciar estas últimas palavras que o dia parecia, cessou de falar, tornou a continuar a história na noite seguinte e disse ao sultão das Índias: que tragédia terrível! E esses príncipes quase morreram inocentemente por conta de intrigas de suas mães. Será que o rei Camaralzaman fará justiça com elas? E o que será dos príncipes que tiveram que fugir? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.